Olá pessoal, como vocês estão? Essa semana eu quero falar com vocês sobre um tema um pouco mais sério, né, sobre depressão. Eu percebi, após uma enquete que eu fiz no meu Instagram, que muitas pessoas conhecem, né, tem alguém próximo que sofre de depressão, mas também essas pessoas têm dúvidas sobre o tema. Como pode ajudar, quais são os sintomas, o que classifica uma depressão. E eu espero poder esclarecer isso um pouco mais nesse vídeo. Se eu não conseguir responder algo, se ficar alguma dúvida ainda, desde já eu me coloco à disposição para que me enviem os questionamentos e eu vou respondendo caso a caso, né, como já venho fazendo. Antes de falar sobre a depressão especificamente, eu acho importante deixar claro que as variações de humor que nós temos no dia a dia são variações comuns e ocorrem em decorrência de emoções que são despertadas em nós. Nós somos programados a ficar, então, felizes, tristes, com medo, com raiva, após algum evento significativo em nossa vida. Então, ter variações de humor é comum, sim, mas quando isso se torna algo importante ou um transtorno, uma doença, quando isso passa a interferir nas nossas relações cotidianas, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, se está interferindo de alguma maneira na nossa vida, a gente pode estar sofrendo de um transtorno afetivo. A depressão, especificamente, é caracterizada por uma tristeza e um desânimo muito intensos. Mas é importante ressaltar que não é somente isso. O que vai classificar essas emoções é a duração dos sinais. Então, a gente precisa ficar muito atento no que acontece, né, quando a gente está triste, quando a gente está desanimado, como isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia, como eu disse. E qual, claro, é a duração desses sintomas. Torna-se depressão, então, e a gente diagnostica como depressão, quando essas emoções, esses sintomas, passam a debilitar o indivíduo, a incapacitar a pessoa. E a gente percebe também que os sentimentos e pensamentos são predominantemente negativos. Muitas vezes, isso decorre de algum evento significativo na vida da pessoa, como o óbito de um ente querido, ou o divórcio, uma separação, a perda mesmo de um animal de estimação, a perda de um trabalho. Então, a gente precisa ficar muito atento para saber quando isso iniciou, quando esses sinais e esses sintomas começaram a surgir. Mas também, muitas vezes, a pessoa fica deprimida sem motivo aparente. A gente sabe que há interferência, né, há uma relevância aí na questão genética, fisiológica, biológica. Alguns medicamentos têm como sintoma, como efeito, né, a tristeza, e pode levar a uma depressão. Às vezes a gente não consegue identificar um momento específico para caracterizar o início da depressão. E aí dificulta um pouco mais. Uma falha no funcionamento dos neurotransmissores, principalmente da serotonina, da noradrenalina, responsáveis então pela sensação de conforto, de bem-estar. Isso pode ocorrer devido a uma lesão. Então, não necessariamente terá um evento para que inicie os sintomas. Pode ser algo interno, algo genético, algo fisiológico, e aí a gente vai investigar com exames que possam dar a certeza desse diagnóstico. Aí vocês devem estar se perguntando, né? Mas quais os traços, quais os sintomas? Como então eu posso identificar algo para iniciar essa busca do motivo que desencadeou a depressão? Alguns traços, como eu já disse, são os pensamentos negativos, que a gente percebe através da fala, né, as queixas excessivas, as ideias que são mais negativas. Às vezes a pessoa
tem alguma ideia e depois volta atrás o tempo todo daquilo, de não ter certeza realmente, a insegurança, o medo, queixas de tentar se livrar desses pensamentos negativos e não conseguir. A pessoa fica mais angustiada, mais aflita, isso deixa ela também mais insegura, mais temerosa. Esses são alguns sinais que a gente percebe no comportamento do indivíduo que pode estar sofrendo de depressão, pode ter sido acometido pela depressão. Pensamentos catastróficos, então a pessoa acha que tudo vai dar errado, nem tenta, né, algumas questões com medo de dar errado, a perda de interesse naquilo que antes dava prazer, não quer mais fazer, não tem mais vontade, a pessoa fica mais irritadiça, mais cansada, pode se queixar de insônia, muda os hábitos alimentares, às vezes se alimenta demais ou se alimenta de menos. Isso também depende se estiver tomando alguma medicação, mas o ganho ou a perda excessiva de peso também são sinais. Isso tudo varia. Mesmo o uso de drogas, o álcool, às vezes são maneiras que o indivíduo encontra para tentar amenizar o sofrimento. E não é adequado, claro. Então a gente precisa ficar muito atento nesses sinais e nesses comportamentos para, quem sabe, sugerir que a pessoa comece um tratamento, busque ajuda para não se afundar e não piorar nesses sintomas. Algumas vezes a pessoa deprimida tem um comportamento normal, né, diante de amigos, de familiares. E nestes casos, infelizmente, o tratamento demora a acontecer. Não que não seja possível tratar, mas demora a acontecer porque depende da pessoa resolver buscar ajuda. Se a gente não consegue identificar identificar os sinais, eu não consigo propor ajuda ou me dispor a ajudar. Então fica mais difícil, sim, fazer alguma coisa por aquela pessoa. Quimicamente falando, é uma falha na produção e no funcionamento dos neurotransmissores, mais especificamente da serotonina e da noradrenalina. Mas, diferente do que muitas pessoas pensam, né, é uma falha só e a gente sabe que a serotonina, a noradrenalina dá para resolver se alimentando ou praticando atividade física, não é assim, né, porque quando a pessoa está deprimida, o cérebro já não identifica mais as recompensas diante de algumas atividades e algumas situações. E não vai ter a mesma resposta que uma pessoa saudável. Então não necessariamente dá pra gente resolver e reverter esse quadro sozinho. Muitas vezes sim é preciso o uso de medicamento para então iniciar um tratamento psicológico. Às vezes a gente não consegue iniciar o tratamento psicológico se a pessoa não tiver feito ainda um tratamento medicamentoso, de tão grande que é o déficit, né? De tão grande que é a falha nesse funcionamento neuronal. Algumas pessoas temem a medicação, mas infelizmente, como eu disse, em alguns casos é extremamente necessário o tratamento medicamentoso. A gente precisa se dispor a procurar ajuda médica, psiquiátrica, a procurar ajuda psicológica, para daí, depois de tudo isso, encontrar outros meios e outras alternativas para o tratamento e para, quem sabe, encontrar a cura e melhorar a qualidade de vida novamente. Talvez você esteja se perguntando, né, mas com tanta complexidade, é possível curar? É possível reverter o quadro? Sim, é possível. É possível, como eu disse, buscar atingir de novo um nível de qualidade de vida satisfatório, mas com um tratamento correto. A terapia vai ajudar, né, a pessoa a identificar quais são os sintomas, não sintomas, né, identificar quais são os fatores desencadeadores destes sinais e desses sintomas e aprender a lidar com essas situações, com esses eventos estressantes, para que não ocorra novamente o quadro depressivo. A prática de atividade física e de atividade de lazer ajudam, claro, mas como eu falei, após um período de tratamento médico e psicológico, né? Isso vai surtir melhores resultados.
Mas, claro, se você percebe que tá mais triste, que essas alterações de humor estão acontecendo com mais frequência, sabe que tem alguém na família que sofre de depressão, tem uma predisposição a ter depressão, tudo isso, né, atividade física, atividade de lazer, alimentação, pode e deve ser utilizados como ferramentas de prevenção. Como no vídeo anterior que eu postei sobre fazer coisas novas, né, da importância de fazer coisas novas. Também são maneiras de prevenir os transtornos de humor e a depressão. Mesmo eu tendo falado tudo isso aqui, algumas pessoas ainda podem se perguntar, mas é tão grave assim realmente? E eu digo, sim. A depressão é uma doença extremamente grave. Já é considerada pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública, que atinge quase 400 milhões de pessoas no mundo, ou seja, mais ou menos 30% da população. Não tem uma relação de idade, né, ou, enfim, classe social. Tem atingido muitas pessoas. Claro que algumas faixas etárias mais, outras menos, mas qualquer um pode sofrer de depressão. Por isso a gente precisa ficar muito atento. O número tem crescido tanto que acredita-se que até o ano que vem vai ser a principal causa de incapacitação no mundo. Imagine, né? É algo extremamente grave. A gente precisa levar o tema muito a sério. Então, se você ainda tem alguma dúvida, alguma curiosidade, quer ajudar alguém e não sabe como, me procura, né? Vamos marcar um horário, a gente conversa, me manda uma mensagem, mas não vamos deixar isso para depois. A gente precisa ter em mente que a gente não está sozinho nisso. Se você se identifica, se você se identificar com esses sinais, com esses sintomas, se você suspeita que possa estar aí começando, né, iniciando um quadro depressivo, procura ajuda. Ninguém está sozinho nessa. É muito importante reforçar isso sempre, se dispor a ajudar o outro sempre. Porque para a pessoa deprimida, o simples fato de buscar ajuda já é algo extremamente difícil. Então, quando a gente se dispõe a ouvir, a gente já abre portas para essas pessoas. Eu espero, então, que eu tenha esclarecido, que eu tenha ajudado um pouco mais nessa questão, que eu tenha feito vocês enxergarem a importância de tratar esse assunto com muita delicadeza e com muita seriedade, não discriminar ninguém, orientar, né, se permitir reconhecer, se for o caso, e, claro, né, divulgar esse material, divulgar outros conteúdos sobre o tema, para que mais e mais pessoas procurem ajuda e procurem ajudar também, por que não? Tá joia? Então, se vocês gostaram do vídeo, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão e leva a informação adiante. É muito importante isso, tá bom? Obrigado por estarem comigo até aqui e um abraço para todo mundo.